Boa noite, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser aqui com um jovem, o Bruno. Ele que vai tirar algumas dúvidas. Pediu para fazer esse bate-papo aqui. Como todos os jovens têm suas dúvidas, e é melhor ter suas dúvidas do que andar em cima de sua certeza, né? Eu achei interessante ele me fazer algumas perguntas, não sei que tipo de pergunta, mas a gente vai ter um bate-papo aqui descontraído. Quero mandar aqui um abraço a todos os ouvintes do podcast Pode Tudo e dizer que você também tire suas dúvidas, pergunte alguma coisa, faça valer o seu direito de tirar suas dúvidas em relação a tudo que você quiser. A minha pessoa, a vida, tudo. Beleza? Então vou passar aqui pro Bruno. E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno, mais conhecido como Bruno Silva, né? Da rádio. É isso, vamos fazer umas perguntas pro Chico aí, né? O meu pai. Vamos ver o que acontece, né? Umas perguntas nada a ver, eu não sei, eu não tenho elas em memória, vai ser na hora. O que der vontade de falar, eu vou falar. Bom, e de início eu quero mandar aqui um abraço a você que está em casa mais uma vez, você ouvinte do podcast Pode Tudo, e dizer que o Supermercado Economia tem oferta todos os dias, é parceiro do podcast, ali na pessoa do Rogério. Um abraço aí para todos que estão lá se empenhando, trabalhando. Lembrando que você aí de casa, para fazer suas compras, não precisa você se preocupar. O Supermercado Economia leva suas compras na sua casa. E lembrando que também na Avenida Goiás, né, nós temos o Agemac Sucarta, né, onde você pode vender latinha, cobre, alumínio, ferro, baterias e muito mais. Então, vamos para o que interessa. Deixar o Bruno à vontade e eu estou aqui para a gente trocar ideias de forma natural. Então, eu quero perguntar pra você o que você acha sobre a vida. Eu quero saber disso. Das coisas que acontecem, das coisas que vivemos, sabe? Tipo tudo. Eu falo no sentido assim de como que a vida começou. Eu quero que você responda. Não, eu não quero que você ponha Adão e Eva nem nada disso. Eu quero que você ponha o que você acha sobre o mundo mesmo. O que você acha sobre os humanos, essas coisas. Aí uma pergunta que fica até difícil de responder, né? Que cada pessoa tem sua resposta particular. A vida para mim é um contrato de risco. A vida ela é uma grande universidade. A vida está aí para ensinar a gente de várias formas, né? E infelizmente quando se fala na vida, vamos falar também nas pessoas que não sabem lidar com essa vida, né, que é tão curta. A vida é um movimento, é algo que você carrega dentro de você, que faz você viver e reviver. Simplesmente é o meu modo de entender a vida. Na vida a gente aprende tudo e sobre todos a gente fica por dentro, né, de como funciona realmente. Porque a vida, ela é um show de prazer, né? É algo que a gente tem que viver de forma compreensível, tem que viver da melhor forma possível, tem que fazer de tudo, porque tudo tem um preço, uma consequência. Então a vida é uma viagem de barco, onde você tem que estar vistoriando, tem que ver se realmente está tudo legal, porque tem sua forma de mostrar que quando está ruim ou quando está bom, tem sempre algo a lhe informar. Então a vida é um ensinamento infinito, né? Onde você nasce para aprender e viver como se fosse realmente uma viagem de barco, de trem, de carro, que você tem que usar sua criatividade, tem que usar a inteligência e aprender cada dia mais. Então a vida é uma eterna aprendizagem, é uma universidade que com certeza vai ensinar só aquele aluno que quer aprender.
Ah, muito boa a sua resposta. Uma resposta própria, né? Que cada um tem uma sua resposta, igual você falou. Agora eu quero saber o que você acha que tem, sabe? Depois da morte. O que você acha que acontece? Você acha que a gente vai pro céu? Você acha que a gente vira anjo? Você acha que a gente fica vagando por aí? O que é que você acha? Você acha que a gente não acontece nada? Cada um tem sua resposta. A minha eu tenho. Entendeu? Eu quero que você responda aí. Você viu, né? Um bate-papo assim natural. Eu não sei nem que tipo de pergunta ele vem. Da vida já vem para a morte. É interessante isso aí. Foi uma pergunta boa que merece uma resposta inteligente. Não sei se vou responder à altura, né, do que ele espera. Mas o que é que acontece de acordo com o que eu penso em relação à vida após a morte? Quando você morre, né? Por exemplo, se for olhar biblicamente falando, né, a vida, a morte, ela é o fim, né? É o que diz a Bíblia. Depois de que você morre, você não vê, você não sente dor, você fica igual uma pedra, né? Biblicamente falando. Já tem outras religiões que falam que você tem que fazer o bem aqui, porque vai ficar queimar no fogo eterno, vai para o inferno e etc. Eu acho assim, né? Olhando essas duas visões, né? O que é que a gente pensa? O que é que eu penso no momento? A morte, para onde que a gente vai? Lógico que a gente vai pro cemitério, né? Não vai, alguém leva a gente. Mas quando a gente morre, acho que acaba tudo, né? Ali, pensamento, sonhos, aspirações, desejo. Então, você vira um nada. Entra na página do esquecimento logo logo, dependendo da pessoa. Uns passam um mês, outros 2, outro 3, outro 1 ano, e sai, né? De repente você passa anos sendo lembrado, né? Eu sempre digo que o ser humano só morre quando passa a ser esquecido por todas as pessoas, né? Quando a pessoa deixa de existir na mente das pessoas, acredito que essa é a morte verdadeira, né? Morreu, né? Deixou de existir e etc. Mas para onde que a gente vai, de acordo com o que eu penso? Como disse, a gente não vai, o povo leva a gente para o cemitério, não tem essa de céu nem inferno, eu acredito, isso é muito conversa de quem acredita em religião, né? Normas bíblicas, religiosas e etc. Eu não sou muito fã disso não. Se existe outra vida, né? Bruno quer saber, né? Para onde que a gente vai? Se existe outra vida, eu não sei. Só sei que se existe, até aqui ninguém veio avisar. Então não tem como a gente acreditar. Segundo o meu pensamento, pelo que eu vejo, as religiões, algumas, né? Tem que acreditar, mesmo se você não tiver a certeza, você tem que acreditar. É quando eu digo que a fé muitas vezes ela é cega, né? Você tem que acreditar mesmo sem ver, mesmo sem sentir, porque está dizendo ali, pronto e acabou. Eu não penso assim. Tem coisas que ninguém sabe, né? A morte, ela é a única certeza que a gente tem, a única até agora, né? Mas depois dela, eu não vejo ninguém saber de nada, principalmente quem morreu. Não veio avisar para dizer como que tá, né? Então, para mim, o que eu penso? Depois da morte é um mistério. Eu não posso afirmar, eu só posso imaginar, dizer o que eu penso. Então, depois que morre, segundo a Bíblia, acabou, paralisou pensamentos, sonhos, ideias, acabou tudo ali, porque morre até o cérebro. Quem faz a gente pensar é o cérebro. Então acabou tudo. Ninguém pensa, ninguém sente dor, acabou.
Se vai voltar, eu não sei. Só que muita gente fala. Já está com mais de 2.000 anos que o povo vem comentando isso aí. Eu não posso cometer o mesmo engano, né? Eu não posso falar algo que eu não tenho certeza. É isso aí, Bruno. Agora eu não vou fazer pergunta não, mas quem vai me perguntar vai ser você, duas. Quero que você faça duas pra mim. Pronto, já que você me perguntou isso, eu queria saber também o que é que você pensa em relação à vida, né? E depois fala o que é que você acha. Se existe realmente na sua cabeça uma forma de ter vida após a morte. Ah, o que eu acho sobre a vida no meu pensamento é que a vida é boa demais pra gente sair por aí fazendo as coisas que a gente não quer, sabe? Eu falo no sentido de a pessoa não valorizar, não gostar da vida. Não tá nem aí, sendo que vai ter um momento da vida que ele vai falar, poxa, por que eu tô fazendo isso? Aí tudo que ele tava fazendo, ele vai começar a repensar, e vai falar, por que eu fiz isso naquele tempo? Por que eu fazia isso? Em vez dele pensar, tem que pensar que a vida é só uma, aí você fica fazendo merda, aí depois de muito tempo você começa a pensar, nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? E quando você dá conta, você já tá fudido, já tá na merda. Não tem como voltar atrás. Mas o que eu acho sobre a vida após a morte, eu acho que existe. Tem uma possibilidade, uns 90% de possibilidade de ter vida após a morte, porque assim, nós não veio à toa pra terra igual os animais, eu acho que não veio à toa. Os animais têm uma razão, eles são pra um deles são pra comer outras carnes, o outro que tem que comer a carne dele, o outro que tem que comer, é tipo um negócio assim. E eu acho que não é pra ninguém comer nós, entendeu? Eu falo assim no sentido de animal, nenhum animal é pra comer nós, porque nós é primitivo, nós não tem medo, nós vai pra cima, entendeu? Agora o que? Nós, eu acho que nós só foi feito assim pra recriar, produzir, entendeu? Mas não ficar fazendo coisa errada, tipo coisa que é criada pelo homem, eu falo desmatar árvore, essas coisas. Isso é a pior desgraça que o homem pode fazer, porque é errar, né, mano? Entendeu? Mas é isso. Eu acho que existe uma vida após a morte porque nós vê por uma razão. E se diz na Bíblia que Deus morreu por nós, eu acredito. Você viu, ele falou que acha. Eu também muitas vezes imagino isso. Mas aí a gente não tem certeza. É isso que está em pauta aqui. Né? A gente não pode falar algo que não tem certeza, não viu, ninguém falou. Porque a Bíblia fala realmente isso, né? Que todo mundo vai reviver, que após a morte, quem fez o bem vai ter uma nova oportunidade. É aquela coisa toda, né? Que isso é bíblico. Eu gosto de aprender, mas tem coisa que eu não consigo também é, colocar na cabeça como verdade, né? Não estou falando só isso que diz a Bíblia, eu estou falando sobre tudo que eu não tenho conhecimento. Eu não concordo com ninguém de acreditar em algo ou em alguém que sem primeiro verificar. A própria Bíblia diz que para você tem que examinar as escrituras, né? É um erro não examinar as escrituras. Só que às vezes você examina, o que é que eu vejo? A Bíblia, ela é um livro, né? Inspirado por Deus, muitas vezes eu imagino, outras inspirado pelos homens, né? É muita coisa que fica em contradição. Não vamos entrar nesse mérito, porque religião, política, futebol, são coisas que se a gente for entrar em conflito, né, de ideias, não vai parar nunca, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar um pouco sobre outras coisas também, Bruno, né? Já que isso aqui se estende muito, né? Porque se a gente for falar sobre o que diz a Bíblia, sobre o que é a morte, a vida e tal, a gente já fez esse resumo, a gente vai ficar sempre rodando igual uma... você que é nordestino, você sabe, uma roda de casa de fazer farinha, né? De casa de farinha, de fazer farinha. Então,
A gente não vai sair do lugar, né? Mas a vida em si, né? Depois que você nasce, né? Você nasce, é inocente, você cresce de acordo com o ambiente que você vive aí, junto com as pessoas, você também muda a sua personalidade de acordo com os ensinos, as instruções dos pais, dos vizinhos, professores. Agora eu pergunto, Bruno, o que é que você acha em relação. A pessoa nasce. Tem até um filósofo que diz que o ser humano nasce bom, a sociedade corrompe. Agora, o ser humano nasce, eu acredito, com uma personalidade, com um caráter. A personalidade vai se moldando. O caráter ele pode mudar para melhor ou para pior, de acordo com as circunstâncias do momento. O que é que você pensa? Nasce uma criança inocente. Todo mundo aprende, que seja o bom ou ruim, amar ou odiar. Agora, por que, que a pessoa cresce e se transforma numa pessoa má, na sua opinião? Ah, tem muitos fatores, né? Eu acho que assim, a criança quando nasce, ela é uma pessoa boazinha, é aquele menininho que todo mundo ama. Só que enquanto ele cresce, as pessoas que estão ao redor dele que faz ele mudar. Eu falo assim, não o pai nem a mãe, às vezes pode ser o pai e a mãe que fica brigando, batendo na mãe dele, o pai dele batendo na mãe dele, muitas coisas podem mudar. Mas muitas podem ser os amigos, a amizade. A amizade muda muita gente, porque assim, a pessoa não quer perder o amigo, aí a pessoa começa a fazer a mesma coisa que ele faz. Aí daí quando você vai ver, você tá na merda junto com ele. E depois você não começa a ligar mais pra nada, tá na merda, nem liga mais. Mas é desse jeito. Eu acho que não é a sociedade que corrompe, não. Não tem nada a ver, não. Pra mim não tem nada a ver isso, não. Eu acho que é a situação que acontece na vida do jovem. Situação, porque se ele passa por uma coisa boa, ele vai ser um cara bom. Mas às vezes, mesmo ele sendo um cara bom, às vezes ele pode acontecer alguma coisa com ele que ele não gosta. Ele, ah, não, eu vou ser diferente agora. Aí ele começa a fazer uma coisa que ele não fazia. Tipo, não importa se o cara é de família rica ou que tem muito dinheiro, não importa. Eu acho que ele vai se corromper de qualquer jeito. E dependendo do assunto, né? Mas o pobre também. O rico e o pobre é a mesma coisa. Ele se corrompe do mesmo jeito. Não importa. Eu acho isso. Eu imagino, Bruno, que o ser humano, né, realmente, ele, como ele é composto por sentimento, repleto de sentimentos, a pessoa nasce com um caráter, né, eu imagino. É, a personalidade muda realmente com o tempo, de acordo com as pessoas que lhe envolvem, né, de acordo com as circunstâncias do momento, vai modificando a pessoa. E inclusive tem gente que nasce, eu creio, com uma mente voltada, propensa, né, como se diz, para algo que seja algo, por exemplo, ao mal, né, a cometer maldade, né. Tem gente que é complicado o ser humano, né. Tem gente que nasce com uma tendência a roubo, né, tendência à violência. Aí, de acordo com os ensinamentos, ou falta de um bom ensinamento, aí a pessoa se transforma. Eu acredito assim, que o ser humano ele tem que estar submetido a regras, porque todo mundo vive em busca do prazer, do bem-estar, e às vezes o meu bem-estar não é o seu. Eu estou em busca de algo que lhe fere, porque criaram o Estado de Direito, porque criaram legislação, para dar razão a quem tem, buscar fazer de tudo para trazer a justiça, né? E por conta disso, o ser humano é complicado. Tanto é que dizem, né, que Deus olhou lá de cima e viu que não tinha nenhum um honesto aqui na terra e ficou triste. Então eu acredito, complicado o ser humano. Enquanto um está pensando em amar, o outro está pensando em odiar. Enquanto um está pensando em fazer o bem, o outro está pensando em fazer o mal.
Por isso que tem que ter regras. O ser humano tem que estar submetido sempre à regra. Mas quando se refere à criação, à mudança de personalidade, é por conta disso. Hoje eu estou pensando de um jeito, amanhã pode acontecer qualquer coisa, uma injustiça comigo, e minha mente, eu tomar um rumo diferente. Eu posso valorizar hoje, né? Posso valorizar o ser e não o ter. Amanhã eu posso estar valorizando o ter e esquecendo do ser, não está nem aí para ninguém. É o que muita gente faz. Por isso que a gente não tem que acreditar em ninguém, nem em algo sem primeiro verificar. Eu sou desse tipo. Gosto de aprender e colocar em prática quando houver necessidade. Porque às vezes não tem como você... às vezes você é um hipócrita, pouco ou muito, mas você consegue cedo ou tarde ser assim. E é todo mundo, praticamente, sem querer generalizar, que tem essa propensão, digamos assim, que é propenso a fazer o bem e o mal. Dentro do ser humano existe, infelizmente, dentro de uma única casa, o bem e o mal se dando bem, porque nenhum interfere com o outro. A gente tem que tomar as decisões cabíveis, né? A vida ela é feita de escolhas. Como diz o escritor Augusto Cury, escolha implica perca, e perca tem consequência, mas a gente que é responsável pelos nossos atos. Por isso que tem que ficar ligeiro, ligado em tudo e em todos. Deu pra entender um pouco. Mas é assim mesmo, as pessoas se corrompem. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito mesmo. As pessoas se corrompem. É por causa da situação, por causa das coisas que passam na vida. Pode acontecer, né? Ninguém pode mudar o futuro. O futuro não tem escritor. O futuro, ele é assim mesmo. É todo errado. Mas o que acontece? Vamos perguntar outra coisa aí. Quando você era pequeno. Já mudou? Quando você era pequeno, como é que você ficava assim, sabendo que você era cadeirante? Aleijado, né? Melhor falar aleijado, que a pessoa entende. É o que todo mundo mais entende. A verdade é essa. Se alguém ficar falando cadeirante, é de boa. Agora, se alguém falar, o aleijado, é porque todo mundo mais conhece assim, né? Eu tô rindo assim, é porque eu tô olhando sua cara. Mas lá em Alagoas não tem essa coisa de cadeirante. Lá em Alagoas é tudo aleijado. Se você vê um cara assim que é meio coisadinho assim, os pessoal já chama que é aleijado. Mas fala aí como é que era a sua infância, o que você achava, como é que você lidava com isso, se você já teve alguns pensamentos aí sobre a doença, algumas coisas aí, explica pra nós. Isso aí. E eu tava rindo aqui porque, tipo assim, é de forma natural mesmo, um bate-papo assim, e a gente tem que ser sincero e verdadeiro. Essa é uma pergunta boa, tá? Para você que está em casa, tudo vem mudando, sabe, Bruno? Tudo muda, né? A vida é cíclica. Com o tempo, as pessoas mudam, os pensamentos mudam e tal. Antigamente, quando eu era pequeno, realmente, você lembra, eu acho que praticamente toda pessoa com deficiência, né, carrega dentro de si a implantação do preconceito de alguém. Eu me sentia muito mal antigamente, não quando eu era criança, mas quando eu passei a ser adolescente e comecei a ver a coisa de uma forma mais ampla, né? Ler, escrever, perceber o grau da maldade de alguém, e talvez a insensibilidade, falta de conhecimento também, pessoas que tinham preconceito, né? E imagina você morar no interior, onde muita gente tinha dó, se sentia no dever de dizer, coitadinho, né? Tem essas coisas, sabia? Hoje minha mente está totalmente diferente. Mas antigamente, Bruno, era assim. Não, mas você era pequeno? O senhor assim, se eu achava ruim, se eu ficava com algum pensamento, nossa, vou pegar essa pessoa, vou fazer alguma coisa. Porque é assim, mano, hoje em dia é assim. Você peidar na cara do cara, o cara já quer matar você. É qualquer coisa assim. E o senhor sofrendo preconceito? O que é que o senhor pensava? Exatamente, isso aí.
A gente se sentia, né? Eu me sentia, e inclusive com raiva. Por que aquela pessoa estava me diminuindo, né? As pessoas brincavam, eu mesmo brincando com os meninos, acho que eu tinha uns 13 anos. Quando alguém tinha raiva, dizia, aleijado. Então, isso aí, imagina você. Às vezes não é nem a forma de falar. Não é nem a expressão, é a forma de se expressar. Não é nem a forma de falar que você era aleijado e tudo mais. Aleijado safado. Tinha essa, eu brincando daquela chimbra, né? Bolinha de gude, como muita gente conhece. Aí quando eu ganhava, muita gente dizia, aleijado safado. Aí pegava aquelas bolinhas de gude que eu ganhava e saía correndo. Eu achava ruim porque eu não podia correr atrás. Eu dizia, eu sou desgraçado, um dia eu lhe pego. Era isso que acontecia. Você sabe o que é bolinha de gude? Aquela é chimbra. Hoje eu chamo chimbra, mas o pessoal lá chama bola de gude também, né? Mas é isso. Acontecia essas coisas. E, inclusive, quando a gente vai namorar, quando a gente vai arrumar uma namorada, por exemplo, que a mãe, o pai começa, a vizinhança, rapaz, por que você namorar com um aleijado? A conversa era essa, tá? Que aleijado é o quê? Eu falar que aleijado é o rabo de quem tá falando. Era isso que eu dizia. Só que assim, eu entendia que eu carregava uma situação, né? Não é que isso me diminuía, mas as pessoas que tentavam me diminuir. Vou cantar uma parte de uma música aqui pro senhor, que se refere ao senhor. Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Entendeu? Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Eu vivia do seu jeito. Exatamente. E hoje, para ser sincero, antes que a gente termine esse nosso bate-papo, eu quero... Isso foi mais para a gente brincar e tirar as dúvidas aqui do Bruno, né? Algumas dúvidas. Hoje, o que é que eu penso? Né? Eu aprendi, eu evoluí a mente. Eu penso o seguinte, que quem tem esse tipo de pensamento, que infelizmente em pleno século XXI, muita gente ainda tem preconceito e discriminação, por isso que eu fiz uma música, né, com o título, o nome da música é Um Ser Invisível, né, interpretada pelo cantor Cid Batista, que está morando lá em São Paulo. Interpreta muito bem. Então essa música ela conta a história de alguém que é uma pessoa com deficiência, tem seu filho e pede para que ele estude para acabar, quem sabe um dia, o preconceito e a discriminação. Eu fiz na intenção de conscientizar a população, né? E quem sabe um dia ser referência nas escolas, né? Para mostrar para os alunos que infelizmente existe essa situação, muita gente carrega. Não só pela poliomielite, né, que foi erradicada pelo governo na época em que eu fui vítima dessa doença. Mas hoje muita gente quebra perna, braço, né, fica em cima da cama, em coma, e ninguém está livre de nada não. Tá? Eu fiz para ninguém ter preconceito e entender que todo mundo tem o seu direito de viver e ser feliz do seu jeito, tá? Mas aí pra gente terminar aqui, Bruno, eu vou primeiro aqui agradecer a você, né? Um bate-papo assim legal. Tem muita coisa pra gente conversar, pra gente fazer bate-papo sempre. E uma coisa aleatória é legal, você puxar pelo outro, né? Mas eu quero que você deixe aqui suas considerações finais e seja claro e evidente também nas suas afirmações, de forma natural. Fala aí para o pessoal que está em casa como que funciona essa vida que você leva. Você hoje tem 17 anos, vai completar 18. Eu estou com 50, né, com um pouco mais de experiência. E a idade ela tem muito a ver, a sabedoria tem muito a ver com a idade. Muitas vezes, às vezes não. Tem gente que tem idade avançada, não sabe praticamente de nada. Mas eu vou passar para você terminar esse nosso bate-papo, deixando suas considerações finais aí. Bom, vou deixar minhas considerações finais, né, aqui. E quem sabe, daqui a uns meses, um ano,
nós volta aqui pra fazer um podcast de novo. Não aqui, né? Em nenhum lugar melhor, né? Quem sabe, né? Em algum dia. Mas assim, quero agradecer a pessoal aí que tá assistindo, entendeu? Isso aqui só foi mais uma brincadeirinha, nós tirou uma ondinha aqui, ficou brincando. Foi mais pra tirar umas duvidinhas, entendeu? Um podcast de verdade, a gente não fica assim na zoação não, né? Mas assim, muito obrigado, tá? O pessoal que ficou aí, que assistiu aqui. E cara, eu vou falar uma coisa pra você. Carregue a glória e a dor de viver do seu jeito. Eu falo isso pra todos vocês. Viva do jeito de vocês, vocês podem ser o que for. Cadeirante, né? Igual todo mundo, gente que fala aí, aleijado. Viva do seu jeito, você com a mão quebrada, cortada, do seu jeito. Não ligue não para o que os outros falam, entendeu? Mas é assim, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado a todos vocês. É isso aí.